Bom dia, queridos. Deus abençoe. Graça e paz. Estamos mais um dia, quarta-feira, manhã do dia 9 de outubro de 2024. Podemos dizer, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. E hoje eu queria, nesse devocional, falar sobre a descida do Espírito Santo. Falamos sobre algumas atividades dele. E eu queria ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Assim eles receberam o Consolador prometido com todos os seus dons e graça. Assim também foram completamente transformados em outros homens. Mas como assim outros homens? Antes eles eram fracos, covardes, e eles se tornam agora de repente corajosos, perfeitos. E começam a pregar com audácia, a proclamar a fé e a lei do seu Senhor crucificado e ressuscitado. E trouxeram milhares de pessoas para abraçar a causa. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelos teus benefícios, pela tua proteção. Obrigado pela oportunidade de te adorar. Glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Prega-se muito sobre avivamento, quando o homem quer e tal. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui, que a gente considera, é que na festa de Pentecostes foi quando o povo estavam reunidos juntos, sem divisão. Hoje as pessoas querem avivamento no meio de divisão. Olhando para o dia de Pentecostes aqui, nós temos um exemplo claro de união. Estavam todos reunidos. O Espírito Santo, ou o Espírito que veio do céu, né, ele, por ser tão maravilhoso, como também suas obras são maravilhosas, né, então ele nos mostra que, quando recebemos, realizaremos obras semelhantes aos apóstolos. Então nós precisamos louvar e bendizer o nome desse Deus com as nossas atitudes. Hoje nós temos visto os cristãos com falas, com atitudes que não condizem com a presença do Espírito Santo de Deus na vida deles. Sabe? Deus, nós precisamos bendizer o nome desse Deus, porque foi Ele que enviou o Espírito Santo dessa maneira. E enviou sobre a igreja, para o nascimento da igreja. E também por todas as maravilhas que o Espírito Santo operou no primeiro século ali. Operou na vida dos apóstolos, operou na vida da igreja perseguida. Sem o Espírito Santo, a igreja não existiria. Os israelitas observavam a solenidade de Pentecostes como uma das 3 principais festas do ano. Porque nesse dia a antiga lei fora publicada lá no Monte Sinai. E em meio a relâmpagos e trovões. Então eles comemoravam esse dia de Pentecostes, que era uma festa, era a segunda mais tradicional por causa do recebimento da lei. E quanto mais não devem os cristãos religiosamente observar essa solenidade, já que nesse dia, no Monte Sião, a nova lei da graça e do amor foi publicada. No dia de Pentecostes, naquela grande comemoração que comemorava-se o dia da entrega da lei, também veio a entrega do Espírito Santo de Deus.
Porque com o Espírito Santo de Deus nós conseguimos cumprir a palavra de Deus em nossas vidas. O cristão com o Espírito Santo de Deus, ele consegue ser sim, sim, não, não. E em segundo lugar, é que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em forma de língua de fogo. Pastor, mas o que isso significa? Significa que ele veio, o Espírito Santo veio para torná-los pregadores aptos da palavra. Veio para dotá-los com dons, com a sabedoria do céu e a inteligência dos mistérios de Deus e todas as verdades do Evangelho, para que eles se tornassem capazes de ensinar e proclamar por todo o mundo a fé e a lei de Cristo. E essas línguas eram línguas de fogo, para mostrar como o Espírito Santo divino age em nossas vidas. E ela age nos inflamando com o incêndio do divino amor, consumindo a escória dos apegos aos prazeres do mundo, colocando nas pessoas uma moção contínua de desejo e esforços sinceros para progredir rumo ao céu, de virtude em virtude, assim como o fogo está sempre em movimento e levando as chamas para o alto em direção ao Deus Todo-Poderoso, para a Sião Celestial, assim como a chama que está sempre se elevando para o alto, assim também deve ser nossas orações, nossas petições, nosso olhar, nosso objetivo, nosso alvo. Então o fogo bendito, eu peço, vinde tomar posse no coração das pessoas, mais uma vez. Sem o Espírito Santo não há avivamento, por mais formação, por mais teologia, por mais ciência. Sem o Espírito Santo não há avivamento. E não existe ensino sobre, eu quero ensinar sobre o avivamento, vem diretamente de Deus. Precisamos receber o avivamento começando dentro das casas, das famílias. Pai, filho, esposa, irmãos, sabe? Nós precisamos do Espírito Santo para o avivamento. Em Lucas capítulo 12, versículo 49, diz assim: fogo eu vim lançar sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Em terceiro lugar aqui, consideremos que a vinda do Espírito Santo foi uma graça prometida não apenas aos apóstolos e cristãos dos primeiros séculos, mas o povo de Deus através de todas as eras. João 16, Evangelho de João capítulo 16, versículo 17 diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor, ou um outro consolador, para que ficará sempre convosco, o Espírito da verdade. Então o Espírito Santo ele foi destinado a estar para sempre conosco, com o povo de Deus, a nação santa, a raça eleita, os conduzindo à plena verdade, a ensinar as coisas de Deus, a palavra de Deus, e ser ovelha de Cristo, e ser ovelha do bom pastor. E quando nós somos ovelha de Cristo, o pastor celestial, o pastor universal, nós vamos conduzir outras pessoas à fé, a terem uma vida abençoada e próspera, a terem uma vida também diante do Senhor Jesus. E quando o Espírito está em nós nos tornamos fontes de água. Dá de graça o que de graça recebemos. Então, dessa forma, ainda que agora não mais devemos procurar a descida visível do Espírito em língua de fogo, nós estamos habilitados para pregar o Evangelho. Agora, buscar o Espírito Santo é por excelência. Então sempre eu começo dizendo: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Receber o Espírito Santo de Deus é dizer que só Jesus é Senhor. Porque ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que temos tantos falsos testemunhos.
Alguns anos, eu sempre falo, né? Existem falsos profetas porque existem falsas ovelhas. Não é porque a pessoa vai à igreja que ela é discípula de Jesus. E hoje nós estamos vivendo momentos críticos por conta disso aí, pela ausência do Espírito Santo. E precisamos buscar Ele para nós, para suportarmos as lutas. O Espírito Santo não vai nos livrar da luta do dia a dia, mas Ele vai nos capacitar a enfrentá-las, tendo a certeza da vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa certeza que nos dá é o Espírito Santo de Deus. Então o cristão deve se alegrar por ter o Espírito Santo de Deus à sua disposição. Todos nós devemos nos alegrar, porque o Espírito Santo de Deus está aí para nós, para nos abençoar. Sabe, então que a Igreja de Cristo neste dia se alegre, porque o Consolador chegou. Chegou tempos atrás, está no nosso meio, passeando no meio da sua igreja. O fiel Consolador prometido pelo nosso Salvador e Senhor Jesus. Ele chegou e está aí. E ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Amém? Então que Deus te abençoe, meu irmão. E diga sempre ao acordar: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. E deixa Deus te usar, cheio do Espírito Santo, começando na tua casa, no meio da tua família, no teu local de trabalho, na tua comunidade. Exale o perfume do Espírito Santo de Deus. Paulo, certa vez, ele disse assim: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E ele também disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pedro, antes da descida do Espírito Santo, ele era um covarde. Negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, a sombra de Pedro curava. Eles deitavam pessoas deficientes no caminho onde Pedro iria passar. Sabe? Os discípulos andavam e as coisas aconteciam por causa da presença forte do Espírito Santo de Deus. E a boa notícia é que o Espírito Santo de Deus continua até hoje na vida das pessoas, fazendo sinais e maravilhas. Que Deus te abençoe. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Em nome de Jesus. Manda um abraço para o professor Eduardo Cordeiro, que está nos acompanhando ali de Navegante. Meu amigo, Deus abençoe. O Senhor continue derramando bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus.